Leitura do livro Paixão por Sua Presença. Uma vida de intimidade com Deus. Autor John Bevere. Capítulo 4. Paixão por Sua Presença. A palavra dita é ouvida quando estamos em Sua presença. Durante os últimos 20 anos de ministério, viajei por todos os continentes, com exceção da Antártica, ensinando a palavra de Deus em igrejas e conferências. Tive o privilégio de trabalhar em 2 igrejas diferentes por um período total de 7 anos, antes de viajar por tempo integral. Durante esse período, descobri 2 grupos principais dentro da igreja e a lacuna entre as suas diferenças de opiniões parece estar aumentando enquanto a vinda do Senhor se aproxima. O primeiro desses grupos é o daqueles que buscam o Senhor pelo que Ele pode fazer, enquanto o segundo é o daqueles que o buscam pelo que Ele é. A principal motivação de Israel. O contraste é visto entre Moisés e os filhos de Israel. Vamos explorar isso mais profundamente. Por desejar ardentemente ser liberto da opressão, Israel clamava a Deus, crendo que Ele era o seu libertador. Esses descendentes de Abraão podem ser comparados ao grupo que busca por Deus pelo que Ele pode fazer. Esses são os que estão na igreja e não querem a escravidão que acompanha o sistema do mundo, mas mesmo sem saber, continuam cativos. Eles professam e conhecem Jesus como Senhor e buscam nele libertação e provisão. Ainda assim, como os filhos de Israel, o coração deles é revelado pelos seus desejos, ações, palavras e mundanismo. Por centenas de anos, Israel clamou por libertação. Então Deus apareceu a Moisés e disse a ele que o tempo havia chegado e que sua palavra deveria ser proclamada. Antes de ir ao faraó, Moisés se encontrou com os anciãos de Israel e anunciou a promessa de Deus de libertação. Depois de ouvir as boas novas, eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Êxodo 4:31. Imagine a emoção presente nessa reunião. Durante toda a sua vida, esses líderes ouviram falar que a libertação de Deus viria. Eles ouviram seus pais e avós falarem sobre a promessa de uma terra de liberdade que manava leite e mel. Viram seus pais viverem e morrerem sem ver o cumprimento da promessa. Esses líderes perguntavam a si mesmos: viveremos o suficiente para ver o cumprimento da promessa? Agora eles estão diante daquele que já foi um príncipe egípcio, um líder treinado que possui a milagrosa confirmação de Deus sobre a sua vida. Aquele que deveria um dia reinar sobre eles será o seu libertador. Somente Deus poderia fazer tamanha maravilha. Seus corações transbordavam de temor e alegria. Só lhes restava louvar a Deus em adoração e ações de graças. Moisés os deixa e vai ao encontro de Faraó. Mas o líder do Egito não ficou impressionado com as palavras de libertação vindas da parte de Deus. Ele zomba de Moisés e dos descendentes de Abraão e torna suas vidas ainda mais difíceis com cargas de trabalho brutais, impossíveis de suportar. Agora, tudo começa a mudar rapidamente. Os mesmos líderes se queixam e criticam Moisés. Esquecida é sua adoração. Eles ficam tão desanimados e frustrados que pedem que Moisés seja julgado. Êxodo 5:21. Ainda assim, ao longo do tempo, Deus, em toda a sua misericórdia, continua a lhes enviar muitos sinais e maravilhas. Quando o faraó finalmente dá a ordem, há outra drástica mudança de atitude. Eles são cheios de alegria e partem com grande glória e bênção. Imagine a atmosfera de liberdade enquanto dançavam saindo do Egito, depois da bondade e da fidelidade de Deus. Eles não apenas estavam livres, mas também levavam tesouros de ouro e prata em abundância, bem como saúde e força adquirida, enquanto comiam o cordeiro da Páscoa. Esses ex-escravos não estavam somente gratos a Deus, mas a sua confiança em Moisés nunca foi tão grande. Uma vez fora do Egito, Deus direciona Moisés a levá-los para as margens do Mar Vermelho. Eles olham para trás e veem que o faraó está marchando no encalço deles. Acontece então outra mudança drástica de atitude. Eles murmuram amargamente e se queixam a Moisés.
Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Êxodo 14, do 11 ao 12. No Egito, quando as coisas não iam bem, eles falavam para Moisés deixá-los em paz. Agora, novamente, eles estão infelizes com seu líder incompetente e se queixam novamente. Eles achavam que estavam murmurando contra Moisés e Arão, mas Moisés lhes disse: vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Êxodo 16, verso 8. Seu desejo por qualquer coisa que os beneficiasse substituía o desejo de fazer a vontade de Deus. Observe essas palavras: antes ser escravos dos egípcios. Eles não tinham um anseio ardente pelo coração de Deus, mas estavam consumidos pelo amor por suas próprias vidas. Mais uma vez, o Senhor é misericordioso quando abre o Mar Vermelho e os faz atravessar em terra seca. Depois de uma só vez, ele enterra o mais poderoso dos exércitos e aqueles que oprimiram os israelitas por mais de 400 anos. Agora eles estão exultantes, regozijam e dançam diante de Deus. Nós lemos: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Êxodo 15, verso 20. Você pode imaginar entre 800 mil a 1 milhão de mulheres dançando e tocando tamborins? Uau, que culto de adoração! Eles nunca viram tamanha alegria. Mas foi por pouco tempo. Quando a água se tornou escassa, 3 dias depois, outra vez murmuraram amargamente e novamente o Senhor proveu. Alguns dias mais se passaram e agora o problema é a comida. Eles lamentam: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Êxodo 16, verso 3. Você consegue perceber o padrão? Eles estão felizes e agradecidos só quando Deus está fazendo o que eles querem e quando querem. E infelizes quando Deus não está realizando o que querem quando querem. Sua principal motivação é evidenciada por suas atitudes e palavras quando estão sob pressão. Tudo se resume a eles. O desejo deles está acima do seu coração ou presença. A principal motivação de Moisés. O ciclo se repete de novo e novamente, até que Deus se farta e diz a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os farezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Êxodo 33, de 1 a 3. Deus disse a Moisés que ele poderia levar seu povo até a terra prometida pela qual eles esperaram tanto e que ele enviaria um anjo escolhido para lançar fora os seus inimigos para que a terra fosse segura. Contudo, sua presença, não iria com eles. Foi bom Deus ter dito isso a Moisés, pois se ele tivesse feito essa oferta aos filhos de Israel, certamente teriam aceitado de bom grado, feito uma festa, arrumado as malas e ido embora. Por que acho isso? Pense. Se eles queriam voltar ao Egito sem um anjo ou Deus, somente para escaparem dos desconfortos do deserto, tenho certeza de que teriam tomado posse da terra prometida com um anjo. Mesmo assim, ouça a resposta de Moisés à oferta de Deus: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33:15. Temos que nos lembrar de que lugar era esse. Tratava-se do deserto, uma terra de privação, sem conforto ou prazer. Não há abundância, só as necessidades diárias eram atendidas e mesmo assim frequentemente supridas sobrenaturalmente. Não há jardins, recursos naturais ou segurança nessa terra.
Não há casas, rios, vinhas, campos ou árvores frutíferas para se comer. Não há shoppings, recreação ou entretenimento, a menos que você gostasse de ver seus entes queridos serem mordidos por cobras. Você está cercado pela aridez e pelo tédio. Não havia nada de belo nesse lugar. Mesmo assim, Moisés declara: eu prefiro ter a sua presença em um lugar detestável e desconfortável a estar em uma terra de abundância e beleza sem a sua presença. Qual era o anseio do seu coração? A presença de Deus. Ele desejava mais o próprio Senhor do que suas bênçãos prometidas. Ele valorizava a intimidade com Deus acima de todos os tesouros que Deus podia dar. Isso diferenciava Moisés dos filhos de Israel. Eles buscavam a Deus pelo que ele fazia, enquanto Moisés buscava a Deus pelo que ele é. A motivação que nos leva a buscá-lo separa a igreja em dois grupos hoje. A divisão vai além das denominações. Há aqueles que não sabem que podem buscar a Deus não apenas para pedir sua proteção, provisão e promoção. Eles podem abraçá-lo pelo que ele é e conhecê-lo intimamente. É tão diferente assim de uma mulher que se casa por dinheiro? Ela não se casa com seu marido pelo que ele é, e sim pelo que ele pode lhe oferecer. Nesse arranjo, os dois saem perdendo, porque a intimidade não pode florescer quando essa é a motivação. A recompensa. Já visitei alguns dos lugares mais bonitos do mundo e vi casas e prédios de luxo sem iguais. Porém, eles não significavam nada para mim, porque não tinham a presença de Deus. Já estive também em locais menos agradáveis, como prisões, nações subdesenvolvidas e em casas sem nenhum luxo, ainda assim cheias da presença de Deus. Posso honestamente dizer que preferiria estar ali, mesmo sem conforto, mas onde o Espírito de Deus está, do que em mansões cheias de tesouros, mas sem a presença de Deus. Tive o privilégio de jogar tênis no circuito de torneio dos Estados Unidos em partidas juniores da Copa Davis e de ganhar um título estadual. Conquistei prêmios estudantis, posição social e o respeito dos meus colegas, líderes e executivos do mundo dos negócios. Eu namorava garotas bonitas e populares. Isso representa o que muitas pessoas não só desejam, mas buscam de todo o coração. Na verdade, a glória e o prazer de tudo isso junto nunca iriam chegar nem perto de 30 segundos na presença de Deus. A comparação é impossível. Escute como a Bíblia descreve Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus ao usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava galardão. Hebreus 11, 24 a 26. Note que ele escolheu sofrer aflição. Moisés estava em uma posição diferente da dos filhos de Israel. Eles não tinham escolha. Ainda assim, murmuraram e ele não. Por vontade própria, ele deixou para trás o melhor que o mundo podia oferecer, bem como a maior posição social que uma pessoa podia alcançar. Por quê? Ele buscou outra recompensa. Seu galardão não era a terra prometida, e sim a promessa da sua presença. Depois de um único encontro na sarça ardente, tudo o que ele passou a querer foi conhecer Deus intimamente. Já preguei para milhares em conferências e igrejas, ministrei para milhões por intermédio da televisão e de livros. Deus tem nos abençoado de um modo inimaginável. Se eu tivesse de escolher, sem hesitação, trocaria todo o sucesso aparente que Ele tem me dado pela manifestação da sua presença. Não há nada igual a isso. Sentir que Ele está próximo e ouvir sua voz sussurrar coisas que eu nunca havia ouvido é muito melhor para o meu coração do que pregar para multidões e vender milhões de livros. A glória da sua presença é sobremaneira melhor que qualquer coisa. Fico de coração partido quando vejo pastores buscando sucesso, acreditando que ali encontrarão satisfação. Ser considerado e reconhecido pelos outros é o desejo secreto deles. Tenho visto esses que buscam importância e satisfação através do talento ministerial cair em desgraça.
e, eventualmente, nas armadilhas da escuridão. Eles constroem ministérios gigantescos que terminam em imoralidade ou acabam enganados pela cobiça antes de se darem conta do quão vazio tudo isso é. Já testemunhei um número ainda maior de pessoas que nunca experimentaram o mesmo sucesso que outros. Ainda assim, seu final também foi trágico. Eles se sentiram desencorajados porque nunca conseguiram construir uma igreja com mais de 200, 500, 1.000, 5.000 ou qualquer outra quantia estimada pelos seus corações. Seus livros nunca alcançaram o número de cópias vendidas que esperavam e eles nunca foram convidados para as grandes conferências em que queriam falar. Procuraram satisfação onde não se pode encontrá-la. Não são diferentes daqueles que buscam status e realização no mercado secular. Esses cristãos perderam de vista o que realmente foram criados para ser. Por outro lado, já conheci homens e mulheres com grandes ministérios que experimentam sucesso e ainda assim seus corações anseiam mais de Deus. Eles já compartilharam quão alegremente desistiram de tudo e serviriam a outro ministério, ou que fariam qualquer coisa que fosse o desejo de Deus. Muitos nunca buscaram a posição que agora possuem e a qual não se apegam. Eles confessam que Deus os colocou ali e tudo o que querem é agradá-lo. Em nossas conversas, escuto cerca dos seus anseios e observo suas ações. Eles não são diferentes de Davi, que experimentou grande sucesso, mas mesmo assim se chamou de pobre e necessitado. Também já conheci aqueles com pequenos ministérios em comparação a outros, mas que caminhavam em paz e abençoados, pois sabiam ter feito o que Deus os tinha chamado a fazer. A paixão deles não está em números ou em sucesso superficial, mas sim em conhecer a Deus mais intimamente e andar em sua presença. Isso deveria ser verdade para todo ser humano. Fomos criados por Deus e nenhum de nós nunca achará a verdadeira realização fora do conhecimento dele e da sua presença. É aí que está toda a verdadeira paz e satisfação. Duas presenças de Deus. Neste momento, devemos definir as duas presenças de Deus apresentadas na Bíblia. Primeiro, há a sua onipresença. Davi fala a esse respeito quando escreve: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Salmo 139, verso 7. A onipresença descreve o fato de que o Senhor está em todos os lugares. Davi continuou dizendo: Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Verso 8 e 11 e 12. Isso nos fala acerca da promessa de Deus de nunca nos deixar nem nos abandonar. Hebreus 13, verso 5. Se não pudermos sentir a sua presença, não quer dizer que ele não está ali. Só não conseguimos perceber isso. A segunda presença é definida pela Bíblia como sua presença manifesta. A palavra manifesta significa trazer do despercebido, insólito ou desconhecido para o visível, audível e conhecido. A presença manifesta do Senhor era o que Moisés desejava apaixonadamente. É quando Deus se revela não só ao nosso espírito, mas quando nossa mente e sentidos percebem a sua proximidade e quando o seu conhecimento é revelado às nossas mentes. É a essa presença que Jesus se referia quando disse: Eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Nas palavras do salmista: Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na tua presença. Salmo 89, verso 15. Pedro exortou os famintos inquisidores no dia de Pentecostes: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Atos 3, 19 ao 20.
Deus pode manifestar sua presença de várias maneiras. Na Bíblia, alguns o viram, outros ouviram sua voz sem tê-lo visto, enquanto outros sentiram que ele estava próximo e imediatamente souberam de coisas que nunca haviam pensado antes por causa da sua revelação. Mas uma coisa é certa, quando ele vem, você o sente no mais íntimo do seu ser e sabe que ele está ali, buscando o Senhor ou a manifestação da sua presença. Tenho visto pessoas desesperadas por uma experiência com a presença de Deus sendo enganadas. Elas procuram por uma manifestação em vez de buscarem a pessoa do Senhor. Quando o Senhor passou por Elias, aconteceram várias grandes manifestações. Primeiro houve um grandioso e poderoso vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas a Bíblia claramente nos diz que ele não estava no terremoto. Depois houve fogo, e novamente ele não estava no fogo. Depois houve uma calmaria, e uma voz lhe falou. E foi quando Elias soube que pessoalmente encontrara a presença de Deus. Pensando que acharão Deus na sua manifestação, tenho visto pessoas buscarem a manifestação em vez de buscarem pelo Senhor em seus corações, e assim experimentarem sua presença manifesta. Frequentemente, após pregar uma mensagem inspirada por Deus e convincente ao coração, chamo pessoas para virem à frente e conhecerem a Deus. Há vezes em que alguns oram de tal forma que perturba ou distrai os demais ao redor, interferindo no fluir do que está acontecendo. Outros riem, tremem ou apresentam algum outro tipo de gesto externo. A razão é que um dia eles buscaram por Deus e tremeram, choraram ou riram em sua presença. Então agora, inconscientemente, fazem essas mesmas coisas, esperando que Deus seja achado nessas manifestações, mas Ele não está. Muitas vezes aquieto as pessoas e digo para não fazerem nada, somente permanecerem quietas e se voltarem para Ele nos seus corações para buscarem por Jesus. Se há alguma manifestação, ótimo, mas não iremos buscá-lo por meio dela. Vamos buscar o próprio Senhor. Lembro-me de uma reunião na Ásia, quando muitos responderam ao chamado ao arrependimento. Não havia lugar no auditório para trazê-los à frente, porque eram muitos. Então os instruí a orarem e a buscarem o Senhor de onde estavam. Depois da oração, eu os encorajei a se voltarem para Deus ali mesmo, de pé. A presença de Deus estendeu-se pelo local de um jeito maravilhoso. É impressionante ver como Ele assume a situação e se manifesta. Tenho experimentado isso muitas vezes, mas nunca se torna comum ou corriqueiro. Frequentemente, você pode senti-lo mais claramente do que as pessoas ao seu redor. Quando a sua presença chegou, algumas pessoas começaram a rir, mas eu senti um pesar que foi confirmado na mesma velocidade que chegou ao auditório. Ele se foi, ainda assim as pessoas continuavam rindo e levantando suas vozes do mesmo jeito que faziam quando ele estava presente. Eu os fiz parar e os repreendi, percebendo que estavam só fazendo mímica do que havia acontecido em sua presença alguns meses antes, quando o evangelista havia visitado aquela nação. O ministério do evangelista carrega uma manifestação muito forte que muitos chamavam de risada abençoada. Acredito que existem vezes, quando Deus vem, em que as pessoas realmente riem. Uma vez, quando estava na Indonésia, o Espírito de Deus veio sobre uma reunião e por 2 horas, eu e meu intérprete ficamos olhando as pessoas rirem tanto que elas rolavam no chão. Começou com 5 mulheres que estavam chorando e então o pranto se transformou em uma risada hilária que se propagou por toda a congregação. Eles nunca tinham experimentado algo semelhante. Eles estavam buscando o Senhor. No entanto, dessa vez era diferente. Os olhos deles estavam mais focados na manifestação do que no próprio Senhor. Eles tinham chegado à conclusão de que se não houvesse risadas, então não haveria manifestação de Deus. Eu frequentemente estou na presença de Deus e o sinto fortemente. Mesmo assim, não experimento demonstração externa disso. Já estive em sua presença e chorei incontrolavelmente.
Ainda assim, percebo que é somente uma consequência de buscá-lo e de estar em sua presença. Para deixar mais claro, considere este exemplo bem simples. E se depois de experimentar uma calça ou enfiar minhas mãos nos bolsos da frente para acertá-la e encontrar uma nota de $100? Não experimentei a calça para conseguir o dinheiro, mas o achei enquanto a experimentava. Eu queria me vestir e, fazendo isso, recebi o benefício e a surpresa do dinheiro. Não buscamos manifestações, mas sim a pessoa do Senhor, e qualquer coisa a mais é um benefício. Após exortar a congregação da Ásia, eu disse a eles que compreendia sua fome pela presença de Deus e os alertei para não trocarem o próprio Deus por uma experiência. Depois dessa exortação, a presença do Senhor voltou em um temor abençoado. Desta vez, eles estavam chorando, não rindo, mas no final, todos nós que o estávamos buscando fomos profundamente tocados pela sua presença, chorando ou não. Manifestações não satisfazem. Nunca esqueça que o maná nunca satisfez os filhos de Israel. Deus mandou o maná no deserto para mostrar-lhes de maneira prática a desesperada necessidade de algo mais, sua presença. Moisés disse: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8, 2-3. Reflita cuidadosamente sobre a palavra procede. Ele não disse procedeu, mas sim procede. Trata-se do presente e não do passado. A palavra dita é ouvida quando estamos em sua presença. Elias não se deixou levar pelas manifestações de Deus enquanto elas passavam por ele. Em vez disso, esperou pela voz da sua presença antes de responder. Na Ásia, aquelas pessoas se deixaram levar pela manifestação de Deus quando ele passou, mas Deus prosseguiu. Ele não estava mais lá, ele tinha ido em direção a algo novo, enquanto eles permaneciam para trás, tentando achá-lo onde ele esteve. Do mesmo modo que o maná nunca satisfez os filhos de Israel, as manifestações, manifestações, nunca existiram para satisfazer nossos profundos anseios. Elas não têm um fim em si mesmas. Buscá-las nos levará a um caminho de insatisfação até que deixemos o que não nos satisfaz e busquemos a intimidade que vem dele, conformando-se com um relacionamento racional. Outra coisa triste acontece quando os cristãos exaltam as manifestações acima da busca pelo próprio Senhor. Isso tira muitas pessoas da verdadeira presença de Deus, desiludidas pelo comportamento egoísta dos que só buscam manifestações. Elas se resguardam e se conformam em ter um relacionamento racional com Deus. A. W. Tozer escreveu que nesses últimos dias a doutrina da justificação pela fé tem sido interpretada por muitos de uma maneira que verdadeiramente impede o homem de ter conhecimento de Deus. Todo o processo da conversão religiosa tem sido mecanizada e vazia. O homem está salvo, mas ele não está faminto nem sedento por Deus. De fato, ele é ensinado a estar satisfeito e encorajado a se contentar com pouco. Livro A Busca por Deus, página 12 e 13, de A. W. Tozer. Um relacionamento racional com Deus é mecanizado e vazio, sem ânimo. Fomos criados para estar com Ele de verdade, não apenas na teoria. Até que vivamos essa experiência na íntegra, nós nunca nos satisfaremos. Jesus morreu para remover o véu que nos separa da presença de Deus. Por essa razão, o salmista exclama: Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos!
A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Salmos 84, de 1 a 4. O segundo versículo diz: Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O escritor então continua dizendo que o pardal e a andorinha encontraram casas. Ainda assim, ele confessa estar desabrigado porque ansiava pela morada de Deus. Ele declarou que essa era a morada que ansiava ter, o lugar onde a presença de Deus está. Note que ele diz: bem-aventurados e invejados são aqueles que habitam em sua presença. Esse é o alvo daqueles que amam a Deus. Eles estão famintos pela presença manifesta. Quanto mais perto deles estamos, mais forte ela fica e mais nós seremos afetados por ela. Questões para estudo. Primeiro, no começo deste capítulo, o autor escreve: durante este período, descobri dois grupos principais dentro da igreja. O primeiro é o daqueles que buscam por Deus pelo que ele pode fazer, enquanto o segundo busca pelo que ele é. Seja honesto. Em qual grupo você se vê? Segundo, logo após a libertação da escravidão do Egito, os israelitas estavam frequentemente louvando e adorando ao Senhor por sua provisão em um dia, e resmungando e murmurando no outro, porque Deus não tinha provido o que eles queriam. Quando você se lembra de experiências no deserto em sua vida, quais semelhanças você vê em sua atitude comparada aos filhos de Israel? Terceiro, você talvez esteja lendo este livro porque neste momento está passando por um deserto. Se for o caso, o que você pode aprender a partir das experiências de Elias com as manifestações do vento, do terremoto e do fogo?